Olá, iniciamos hoje nossa quarta e última aula sobre a disciplina Introdução a Banco de Dados. Hoje a gente começa a entender um pouquinho mais de maneira prática como que a gente vai começar a construir o nosso banco de dados utilizando o MySQL. Mas antes de entender sobre esse sistema, esse gerenciador de banco de dados, a gente vai entender o que é um SGBD, suas características, entender o que é uma linguagem SQL, os subconjuntos de comandos dessa linguagem e, por último, o tutorial e o passo a passo, os tópicos que você irá encontrar na apostila para poder colocar em prática todo esse ensinamento da videoaula e da apostila juntamente com o tutorial. Vamos lá. O que é um SGBD? O que se trata um SGBD? Ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Ou seja, é uma coleção de programas que possibilitam a criação e a manutenção de um banco de dados. Ele é um sistema de software com as seguintes finalidades: definir um banco de dados, especificando tipos de dados, estruturas e restrições, construir um banco de dados armazenando dados em meio próprio para seu controle do SGBD e manipular um banco de dados, possibilitando consulta, inserção, atualização e exclusão de dados. Bom, isso tudo resume o SGBD? Não. Ele também é um componente de software mais importante de todo o sistema. Ele isola os usuários do banco de dados dos detalhes de nível de hardware e, principalmente, gerencia todas as solicitações feitas ao banco de dados. Professor, exemplos aí de que eu vou... exemplos de sistema gerenciador de banco de dados. O que a gente vai utilizar, esse aqui. Tem outros da Microsoft, como SQL Server, algumas versões da Oracle e o PostgreSQL. São exemplos de sistemas gerenciadores aí mais utilizados. E as características desse SGBD? Ele se resume em serviços de manutenção, onde eu posso fazer backup ou restauração, recovery do meu banco de dados, conversão de dados e monitoramento de desempenho. Ele também traz flexibilidade, onde eu posso realizar mudanças. E ele também proporciona economia em escala. Pelo fato de ser centralizado, ele reduz custos de operação e gerenciamento, com a arquitetura cliente-servidor. Bom, além disso, é interessante entender também quais operações que ele realiza. Então, o que ele faz de fato? Com ele, a gente pode fazer a criação e deleção de banco de dados, inclusão e exclusão de dados, índices, consulta a dados, controle de acesso com permissões, gerenciamento de performance, rotina de cópia e restauração, entre várias outras características. Então aqui a gente entende de maneira conceitual o objetivo dele. Então na hora que você abrir o MySQL, você já sabe, eu posso fazer isso e muito mais de acordo com a sua pesquisa. Só que para se fazer isso, se trabalha com uma linguagem de programação específica para ele, que é o SQL. E o que é o SQL, professor? O SQL nada mais é do que uma linguagem de consulta estruturada. Ela é uma linguagem padrão universal para a manipulação de banco de dados relacionais através dos SGBDs. O SQL é utilizada para interagir com o SGBD e executar várias tarefas, como inserir e alterar registros, criar objetos no banco de dados, gerenciar o usuário, consultar informações e controlar transações, que a gente vai aprender na prática esses comandos. Lembrando que essa linguagem ela é dividida em 4 agrupamentos. Quais são, professor, esses agrupamentos? Então aqui a gente entra de fato naqueles comandos que a gente vai digitar no MySQL, que é o objetivo da apostila, que também eu posso clicar simplesmente no ícone na própria interface do MySQL, para criar uma tabela, uma consulta, entre outros. O objetivo do material didático é vocês colocarem a mão na massa e digitar de fato. Então, quais são esses subgrupos? Vamos entender cada um deles. O primeiro é o DDL, famoso DDL, que é a linguagem de definição de dados. Nesse subconjunto, nós utilizamos ele para gerenciar a estrutura do banco de dados, né? Onde podemos criar, alterar e remover objetos, como tabelas, visões, funções, entre outros. Vamos para a prática, como é que funciona. Um exemplo de um comando, o início de tudo, é o create, de criar, utilizado para criar objetos no banco de dados. Um exemplo aqui que nós temos, criar uma tabela, famoso create table,
E aí, como vocês podem ver no material, eu coloco a coluna que eu quero, o tipos de dados que eu quero naquela minha coluna ou na minha tabela cliente, se é chave primária ou não, estrangeira, e o tipo de informação também e a quantidade de caracteres que eu quero ter como limite. Tem o alter, que já é utilizado para alterar a estrutura de um objeto, né? O alter table, alterando aí a tabela cliente, entre outros. O drop, que é utilizado para remover um objeto do banco de dados, onde o exemplo que eu posso utilizar é o drop table cliente, onde eu estou excluindo aqui a tabela cliente. E a gente entra num outro subconjunto. Então imagina assim, nós vimos um subconjunto, agora um outro subconjunto que existem comandos que gerenciam o segmento do banco de dados. Qual que é ele? DML, vimos o DDL, agora vamos ver a linguagem de manipulação de dados. O que ela é? É o subconjunto mais utilizado na linguagem SQL, pois é através da DML que operamos sobre os dados dos bancos de dados com instruções de inserção. Exemplos aí da utilização dele. Comando update, o insert, o delete, select, onde eu posso fazer vários tipos de operações. Como, por exemplo, o update eu utilizo para alterar valores. O delete, como o nome já diz, eu uso para excluir registros. E o select, onde eu utilizo para efetuar consultas, que é importantíssimo. Iremos trabalhar muito com isso. O exemplo dele, select ID, onde eu estou selecionando aqui os campos e onde esses campos irão ser buscados na minha tabela cliente. E temos também o subgrupo de linguagem de controle de dados, que é o DCL, né? O que ele faz? É o subconjunto da SQL utilizado para controlar o acesso aos dados em termos de usuário. Como quais comandos? O grant, onde autoriza um usuário a executar alguma operação, né? Exemplo aqui, grant select on cliente, to Carlos, onde eu estou autorizando esse usuário a realizar alguma operação. E o revoke, onde eu justamente faço a restrição ou removo alguma permissão de acesso desse usuário, né? E por último, o DTL, linguagem de controle de transações, que é o subconjunto da SQL que fornece mecanismo para controlar as transações do banco de dados. Exemplos de comando, onde eu inicio a transação, begin transaction, commit e o rollback, né? Então são exemplos que a gente vai ver na apostila para estar trabalhando isso. Interessante entender que nós temos na apostila um tutorial passo a passo com cada comando e o que ele faz, né? Do que se trata e um exemplo para você copiar digitando no MySQL e ver o resultado que ele vai gerar. E exercício também para vocês estarem colocando em prática essa lógica de programação aí, se tratando de banco de dados. Seguir esse tutorial, mas antes de fato entrarmos no tutorial, nos 3 tópicozinhos que eu coloquei, vamos entender o que é o MySQL em si, que é a ferramenta que a gente vai utilizar. Bom, MySQL é um sistema de gerenciamento de dados relacionais de código-fonte aberto, ou RDBMS, geralmente usado em aplicações web devido à sua velocidade, flexibilidade e confiabilidade. O MySQL emprega a linguagem SQL, que é o que a gente já conheceu, seus subgrupos e alguns comandos, que seguindo passo a passo da apostila vai ser muito fácil de executar, e isso para acessar e processar os dados contidos no banco de dados. Na apostila encontra um download do link, todas as instruções, pré-requisitos para ter o MySQL instalado no computador de vocês. E aqui a gente encontra os tópicos do material didático, onde basicamente irão criar uma base de dados que envolve tudo isso no MySQL Server, irão criar consultas e criar relacionamentos entre essas consultas. Então aqui a gente conclui nossa aula de banco de dados, lembrando que na apostila está muito simples, é seguir o passo a passo e ver o que vocês estão aprendendo conceitualmente aqui acontecer para ter um resultado positivo. Obrigado e até a próxima.